Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia ou muita boa madrugada. Essa é nova, Exato. essa eu não tinha lançado ainda não. Pra você que está nos assistindo, mais uma semana tamo aí, né, João? Exatamente. Mais um dia. Aqui estamos mais um dia, né? E hoje também tem convidado especial, né? Tem. E tá começando mais um episódio do Desembola. É isso aí, rapaziada. Tamo aí mais uma semana. E agora com um convidado muito especial. Tô aqui, ó, com a camisa da Sele, fazendo homenagem. Ele que já foi treinador de base da seleção feminina. Hoje tá no Flamengo, na base do Flamengo, né, João? Exato. Hoje com a gente, Marcos Gaspar. Fala aí, Marcos. Bom dia, boa noite, boa tarde. É sempre um prazer falar de futebol e pra mim é muito mais especial quando eu falo de futebol feminino. Isso aí. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Marcos, né? Que aqui já fora do ar já tava falando que tem bastante coisa pra contar aqui pra gente. E aí, Marcos, como é que foi essa loucura aí de tu entrar no meio do futebol? Nem no futebol feminino, que você já falou pra gente que você fez o caminho inverso, né, cara? Então, na verdade, cara, isso começa lá atrás, né? Como sonho, como todo menino, de ser jogador de futebol, mas numa época bem mais antiga, onde era muito mais difícil você ser jogador e até a aceitação de você ser jogador por parte da família não era tão bem vista como hoje em dia. E aí as coisas não andaram do jeito que a gente imaginava. Eu tive uma incursão pelo mundo do voleibol, mas eu vi que não dava. E aí voltei para o futebol. Eu joguei futsal, joguei futebol de campo só mesmo a nível universitário. Não joguei profissionalmente. E aí eu tive um professor que me chamou a atenção, quer dizer, isso foi na faculdade, um dos melhores treinadores de futsal do Brasil, chamado Paulo César Mussalem. E nessa época eu cursava economia, eu não cursava educação física. Eu tenho uma formação anterior à educação física em economia, mas aí esse professor, quer dizer, juntou dentro de mim aquela questão do jogador e foi um dos primeiros técnicos que eu vi já utilizar uma metodologia de treinamento. Isso me chamou muito a atenção. E aí, cara, eu acabei economia, fui fazer educação física, né? E aí já assim definido que eu ia trabalhar com futebol. E aí desses acasos que vão acontecendo na vida, eu já na minha segunda faculdade eu também joguei futebol de salão e futebol de campo, né? Como atleta universitário, eu participei de uma Olimpíada Universitária, que é chamada aqui JUB, Jogos Universitário Brasileiro. Representei o Brasil no futsal. Mas aí já estava definido que eu ia trabalhar como técnico, isso já estava bem definido na minha cabeça. E aí eu ainda era aluno de educação física e aí apareceu a primeira oportunidade que foi no Fluminense. Eu fui ser professor da escolinha de futsal do Fluminense, porque como eu tinha sido ex-atleta de futsal, eu tinha um conhecimento maior dessa modalidade. E aí assim eu fiquei pouco tempo, uns 2 ou 3 meses no Fluminense e pintou um convite para eu ir para o futsal do Flamengo e aí sim já como preparador físico do Infanto. Na época eu jogava mirim, infantil e infanto e eu sempre chegava cedo para ver os jogos de todo mundo. E um dia eu vi que o técnico do mirim estava sem preparador físico. Aí eu me ofereci, pô, tu quer que eu te ajude? Eu fico contigo, eu aqueço o time e te dei uma bola. Ele falou, beleza. E nesse dia, cara, desses acasos mesmo, ele foi expulso do banco e eu já tive que assumir a Caralho. equipe como técnico. Coincidência, Mirim é né? o quê? Mirim é até quanto tempo? Era 11 e 12 anos. 11, 12 anos. Isso, É. futsal. Futsal do Flamengo. E aí, cara, nessa loucura, né, de um jogo, eu sem conhecer os garotos, o cara foi expulso e eu assumi. E aí eu passei a trabalhar nas duas categorias depois desse episódio. E aí, assim, o professor Arnaldo Arguelles ficou tão meu amigo que ele subiu de categoria e me indicou para assumir o Mirim. Então eu larguei a preparação física do Infanto, do Flamengo e do Mirim e assumi o Mirim como técnico. Aí deu início à minha carreira, vamos dizer assim, como técnico de futsal. E aí, como todo menino, né, o tamanho do campo aumentou e o tamanho do sonho também. Eu fui buscar, né, apareceu uma oportunidade quando eu já estava no Flamengo de eu ir trabalhar nos juniores do São Cristóvão como auxiliar técnico. Tu tinha quantos anos ali?
26. 26. Tava novo aí. E aí, eu dirigi muito novo. Eu dirigi um júnior com 27 anos. É uma coisa, cara... Na época, os rapazes pareciam quase que comigo, né? Porque a diferença era muito sutil. E aí, a partir daí, cara, eu ainda continuei um tempo futsal e futebol de campo, até que chegou um momento que não deu. Né? A carreira de um treinador, eu sempre digo, né? Hoje eu tô no Flamengo, amanhã com certeza eu vou estar num outro clube, porque ninguém fica eterno, assim como também ninguém fica eterno na seleção brasileira. É muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Aí eu comecei no Flamengo... Aí eu tive a chance, eu sempre falo que o técnico ou o professor, a gente nunca descobre o talento. O talento, ele nasce talento, a gente contribui na formação e a gente oportuniza que esse talento se desenvolva. Vocês tentam, de certa forma, moldar, né? Mas o talento é porque, que já está formado. Assim, né? Até aquela história que filho feio não tem dono, mas filho bonito todo mundo quer ser, né? Então eu sempre falo que eu sempre contribuo na formação de atletas de alto nível. Eu acho, como eu trabalho mais na base, e isso é o que me encanta, eu já tive a oportunidade de treinar equipes adultas e não quero trabalhar na base, eu quero formar jogador e jogadora, né? Atualmente só jogadora. Aí o que aconteceu? Lá atrás, no começo, quer dizer, eu contribuí na carreira do Atirson, do Bruno Quadro, do Felipe, do Pedrinho, do Tiano, então do Bruno Reis, e no futebol de campo, Márcio Costa... Valber jogava na época do profissional, não trabalhei com ele diretamente, mas aprendi muito vendo jogar. E aí eu saí do Flamengo, fui para uma empresa na época que logo estava começando as empresas a patrocinar o esporte, eu fui para a Atlantic Tour com o futsal. Da Atlantic Tour eu fui para o Vasco. E aí sim foi o meu primeiro contato com o futebol feminino. A técnica e professora chamada Eliana Pacheco, uma das grandes, vamos dizer, um dos grandes ícones do futebol feminino brasileiro. Ela me convidou para ir trabalhar no futebol feminino. Aí no começo, como não tinha uma remuneração, eu não fui. E aí eu mudei de clube, fui para o Botafogo no futsal, e aí ela me convidou novamente, aí já tinha Aí já rolava grana, né? Não, mas, cara, eu já era formado, quer sim, dizer, eu já tava recém-casado, eu tinha contas para pagar. Com certeza. A gente vai evoluindo. Tem que rolar. Eu trabalhei de graça no Flamengo. Tem que rolar, pô. E aí, eu durante um tempo eu fiquei futebol feminino e futsal. Aí Vasco e Botafogo. No Vasco no futebol de campo e no Botafogo no futsal. Aí já começou a gerar conflito, né, de interesse de dois clubes e geralmente o torcedor não consegue identificar o técnico como uma pessoa idônea, ele é profissional, né? Assim, cara, ninguém quer mais ganhar do que o técnico, vocês podem ter certeza disso. O técnico quer ganhar mais do que o torcedor, mais do que o dirigente, mais do que o jogador, porque aquilo ali é o trabalho dele, né? A vitória sintetiza o trabalho do treinador. E aí eu fiz essa opção racional, não foi nem emocional, porque se você me perguntasse quando eu estava na faculdade se algum dia eu ia treinar a mulher, eu ia dizer que você era um louco, era um visionário, que isso não ia acontecer. Na minha época, ninguém sentava num banco de universidade. E aí, assim, né, rapidinho, quando eu me formei, logo depois, 2 anos depois, eu já fiz uma pós-graduação em futebol na UFRJ, porque ainda não existia, vamos dizer, a carreira de técnico de futebol. Você tinha que fazer uma especialização em futebol. E, cara, salvo engano, só tinha na Gama Filho na UFRJ. Como eu fui aluno da UFRJ, eu fiz a minha pós lá. E aí eu fui para o futebol feminino em 1996, né? Até tem um fato curioso, que eu era a minoria da minoria, porque todas as jogadoras eram mulheres e toda a comissão técnica era de mulheres. Supervisora, técnica, preparadora física... na época não tinha a função de treinadora de goleira, né? Ou de treinador de goleiras. Massagista mulher, fisioterapeuta mulher, médica mulher e eu homem. E isso, né, no começo até me acostumar com essa situação, né? Porque eu era a voz menos ativa lá. E eu era auxiliar técnico e auxiliar da preparação física.
E aí, assim, elas me deram um espaço muito grande, eu vim com um viés acadêmico grande, porque eu já tinha uma especialização. E aí, essa minha ida para o futebol feminino fez com que eu fosse fazer uma outra especialização, uma outra pós-graduação, que foi em treinamento desportivo, porque eu fui querer entender como eu poderia fazer com que as mulheres evoluíssem, porque a fisiologia da mulher é toda diferente. Completamente. E aí eu fui tentar entender isso para poder otimizar o treinamento e os resultados dos treinos e até dessa questão da parte física, né? O que eu falo hoje, que é a própria evolução do futebol, e aí não há distinção entre homem e mulher, que hoje a evolução física, tanto do homem quanto a mulher, e a questão que o campo mudou de tamanho também, hoje o jogo é muito mais intenso do que quando eu comecei. Porque era bem maior o campo, né? O campo era maior e a condição física das mulheres que eu treinava era bem menor. Eu cheguei no Vasco em 96, e aí né, a gente já conversou aqui um pouquinho. Aí em 98, cara, que foi o ano do centenário do Vasco, o Vasco foi campeão brasileiro feminino. E eu acho que ele não foi brasileiro, mas foi da Libertadores, não? Sim. Né? Do masculino foi. Mas não ganhou o brasileiro. Não ganhou. Tinha ganho no ano passado. Isso foi um marco. Isso foi um marco muito importante. Eu acho que na carreira, porque a gente não era favorito. E aí a gente optou, né? Eu conversando com a treinadora, que era a Helena, vamos fazer um sistema diferente, que eu acho que se adaptava melhor à mulher, pela questão da distância percorrida, pela própria questão da força. A gente jogou 3-5-2, né? E aí a gente deu a sorte de ser campeão brasileiro jogando 3-5-2, mas com líbera, né? Com 2 zagueiras e uma líbera, diferente de quando você joga com 3 zagueiras. Explicou qual é a aqui. diferença? Eu não sei, eu então, não entendi. A diferença principal é que quando você bota 3 zagueiros, o líbero, na verdade, ele tem 2 funções. Quando ele está defendendo, ele joga como um sobra, né? Ele é responsável pela cobertura nas costas dos zagueiros, porque você joga com 2 alas, né? E geralmente, né, nessa época todo mundo jogava no 4-4-2, então você tinha uma superioridade numérica na sua última linha, sempre 2 atacantes para 3 zagueiras, né? A chance de você ter sucesso de uma zagueira ser driblada e ter uma cobertura, porque quando você joga com 2 zagueiros para 2 atacantes ou 2 atacantes, se você é driblada, você não tem mais como, né, ter uma outra pessoa, uma outra jogadora entre você e o gol. Cara, eu sempre falo que o sistema bom é o sistema que ganha. Com certeza. Né? Então, assim, você pode jogar 4-4-2, 4-3-3, 4-5... Na verdade, eu acredito, né, que hoje em dia tem o 4-2-3-1. Na verdade, é um 4-5-1. Porque, cara, se você tem três setores no campo e continua, né, que é defesa, meio e ataque, se você for pensar em 4-2-3-1, cara, tem muito setor e aí como é que você vai dividir? Você vai ter que dividir em meio campo defensivo e meio campo ofensivo, que é meio campo, na verdade. Sim, então sim. eu acredito sempre No 4-5. né, que na verdade a Europa já usa há muito tempo, no Brasil a gente está usando agora, que é 1-4-3-3, porque a goleira faz parte do jogo hoje muito mais do que antigamente, né? Sendo, né, acho que o maior expoente que a gente tem é o Guardiola. O goleiro dele é um líbero, ele não joga com... Ele joga com um líbero que é a goleira, né? Ela não é zagueira, ela é uma líbera quando as linhas dele, ele joga com as linhas altas, e aí a bola longa geralmente é a goleira ou o goleiro com o Guardiola que faz essa questão da cobertura e do líbero. E quando ele tem a posse de bola, o goleiro dele também joga com o pé para ter uma superioridade numérica. Se você tem 11 jogadores jogando com o pé e você tem 10 no outro time, ele começa o jogo dele a partir daí, dessa superioridade numérica a partir do goleiro dele. A gente vê o Diniz usando isso muito aqui, né? E aí, essa questão de eu ter ido pro futebol feminino foi legal, porque assim, foi o que me levou numa seleção brasileira, né? A minha trajetória, o meu caminho foi mais facilitado, porque quando eu comecei no futebol feminino, essa questão de técnicos especializados, com um viés acadêmico muito grande, era bem menor do que agora, né? E aí, assim, essa questão, se eu tivesse continuado com homens ou com meninos, talvez eu não tivesse chegado numa seleção brasileira, porque o caminho ia ser muito mais disputado e muito mais longo.
A partir daí, eu fiquei na seleção dois ciclos de Mundial. Um na Sub-17, que foi na Nova Zelândia. Aí isso eu vou entrar para a história, porque eu fui o primeiro técnico da primeira seleção brasileira Sub-17 no primeiro Mundial. Pô, que aí, foi você não é jogado, pra qualquer um não, né? em 2008 na Nova Zelândia. E qual foi a melhor posição? Na verdade, esse primeiro ano foi assim, a gente teve muito pouco tempo de preparação. Eu tive 2 meses para disputar o Sul-Americano, que era o classificatório para o Mundial, e só eram 3 vagas. Então a gente se preparou 3 meses para uma competição e depois a gente se preparou 4 ou 5 meses para o Mundial. E aí, assim, como foi o primeiro Mundial, a gente não tinha muita referência de como estavam os outros países no mundo. Sim, e o Brasil nunca foi o início da caminhada uma ainda, escola, vamos dizer, como é o masculino do futebol. O Brasil entra em qualquer competição do masculino como favorito, e no feminino a gente ainda não carrega esse peso, vamos dizer, E aí, assim, a gente não passou da primeira fase. Assim, o time era muito novinho, tinha muito pouca experiência, tinha muito pouca hora de treinamento, tinha muito pouca bagagem em competição. E aí, assim, a gente fez um primeiro tempo muito bom contra a Inglaterra, que é uma escola europeia que hoje, até hoje ainda é Europa, Estados Unidos. Os Estados Unidos é o único país fora da Europa que ganhou o campeonato mundial. Os Estados Unidos e o Japão. Mas, assim, a tradição do futebol feminino é europeu, primeiro lá em cima, no Suécia, Noruega e Finlândia, aquela galera nórdica lá, e agora já mais disseminado na Europa inteira. E aí a gente fez um primeiro tempo muito legal contra a Inglaterra, mas aí, numa infelicidade, eu tomei um gol, a goleira saiu machucada, em 2 minutos eu tomei mais 2 gols, então o resultado foi 3-0. Aí eu fui jogar contra a Coreia, perdi de 2-1, um jogo muito equilibrado, e consegui empatar contra o adversário mais difícil dessa fase. As meninas já tinham passado aquele primeiro susto, e a gente empatou com a Nigéria. A Nigéria, assim como nos meninos, cara, não tem controle de idade, era um time muito mais velho, Isso é chato a gente falar isso, mas Gana, Nigéria, Camarões, cara, o controle da idade é muito difícil. Às vezes elas não têm nem certidão de nascimento, só o passaporte. E aí você pode ter qualquer idade, Você tira o passaporte. E aí, mas foi legal, foi uma experiência muito legal. E aí, assim, apesar de, eu também não ganhei o Sul-Americano, eu fui vice-campeão sul-americano, com uma campanha melhor do que o do campeão. Eu tive 6 vitórias e 1 derrota. Eu ganhei do campeão, mas eu perdi um jogo que, assim, que eu posso te falar que talvez tenha sido o jogo que mais eu sofri, mas que mais me formou como técnico. Eu tinha ganho do Paraguai de 5-1 na fase de classificação, e eu perdi o título faltando 15 minutos para acabar o jogo. Eu estava ganhando um jogo de 1-0 e eu perdi de 4-1. Caraca. Perdeu pra uma quem? coisa que, cara, de cara você vê que alguma coisa aconteceu de errado apagão, nesse jogo. Eu tive jogador expulso, eu tive pênalti marcado contra. Nossa. E Foi toda contra uma quem? situação. Foi contra qual país? Foi contra qual país? O próprio Paraguai, que foi eu contra tinha o ganho de Paraguai. 5-1, cara. Um jogo que faltou luz, ficou 1 hora o jogo parado, eu ganhando de 1-0. A Argentina, que já tinha perdido 2 jogos, cara, já queria melar o jogo, que o jogo começasse de novo no dia seguinte. Uma loucura total, e isso tirou um pouco o foco. E aí, pra gente ter uma ideia, eu fui pra última rodada, ainda em primeiro. Mas no jogo anterior, a Colômbia, que eu tinha ganho de 3-1, ganhou do Paraguai de 7-2, cara. Aí eu tinha que ganhar da Argentina de 5. Pô, você até consegue ganhar de uma Argentina de 5. Mas você começar um jogo tendo que ganhar de 5 é muito difícil. É um peso eu ganhei muito de grande, 4-2. E aí eu ainda trouxe o Paraguai comigo. O time que me tirou o título sul-americano, eu ainda trouxe, que eu ganhei da Argentina. A Argentina nem foi para o Mundial, e eu trouxe o Paraguai na carona, porque eu eliminei a Argentina. E aí no outro ciclo eu fui para uma sub-20. Aí foi legal porque eu comecei um trabalho do zero também. Eu fui campeão sul-americano invicto dentro da Colômbia, ganhei de novo da Colômbia. Cara, 35 mil pessoas no estádio, isso foi em 2010, era impensável, nunca tinha visto, não, eu só tinha visto aqui nos Jogos Pan-Americanos, que a gente teve 120 mil pessoas, que o Brasil foi campeão pan-americano em 2007. E aí, cara, eu fui campeão e fui pro Mundial da Alemanha.
E aí também ali foi um pouquinho de azar e um pouquinho de incompetência nossa também, porque eu estreiei, né? Eu vim com um título sul-americano, e aí eu estreiei contra a Coreia do Norte, que tinha sido a última campeã mundial sub-20. E aí foi um jogo duríssimo. Cara, eu perdi o jogo de 1-0 com um tiro de meta errado da minha goleira. Putz. E aí eu fui jogar contra a Suécia, foi 1-1. E, cara, e assim, eu perdi gols, assim, que, cara, que você não acredita. Coisas do futebol. Aí eu consegui ganhar da Nova Zelândia. E aí um resultado inesperado, a Suécia ganhou da Coreia, cara. Aí eu não passei de fase, mas foi bem legal porque eu tive a oportunidade, quer dizer, nesses meus 2 ciclos na seleção, eu tive a oportunidade de revelar algumas das jogadoras que hoje estão na seleção brasileira. E aí entra aquele meu lado que eu falei de formação de jogador e de jogadoras, né? A Marta jogou comigo no Vasco com 14 anos. Eu acho que eu contribuí um pouquinho na formação dela como jogadora. Quer dizer, você ter a oportunidade de trabalhar lá atrás com uma jogadora que foi eleita 6 vezes a melhor do mundo, eu acho que... Ela era diferente desde lá? Eu digo assim, é uma vitória pessoal sua também, né? Você ter contribuído. E aí, pra gente ter uma ideia, quando eu cheguei na seleção em 2007, né, naquele trabalho que eu não tinha nada, que foi a primeira seleção, eu reuni na minha primeira convocação e falei para as meninas, se a gente tivesse uma jogadora daquele grupo que chegasse para uma Olimpíada ou para um Mundial numa seleção adulta, seria bem legal. Cara, eu vou te falar assim, um número, tem entre 8 e 15 meninas daquele grupo hoje sendo convocadas, participando de seleção brasileira adulta, algumas com ida ao Mundial e Olimpíada. Então, cara, foi um trabalho bastante revelador, que assim, dessa geração, Bia Zanerato, Thaí Guedes, Andressa Alves, Debinha, Rafaela Leone, Poliana, Giovana Oliveira, cara, várias jogadoras que a gente começou um trabalho que chegou numa seleção brasileira. Hoje eu estou no Flamengo, comecei do zero também, o Flamengo não tinha categoria de base, né, o vice-presidente de futebol da base me convidou para esse projeto. Hoje a gente já tem 3 meninas na seleção brasileira, com convocações para a seleção brasileira. Primeiro brasileiro, cara, com um trabalho de 6 meses, a gente ficou em 5º lugar. A gente ficou na frente de Vasco, Fluminense e Botafogo, que já tinha o futebol feminino na base. E a gente, assim, faltou um pouquinho só de lastro mesmo de competição para eu chegar numa semifinal. Então eu até falei para as meninas que agora a gente está indo uma equipe mais encorpada, mas que não quer dizer que vai ter o sucesso que a gente teve no passado. E até eu te digo que tem alguns trabalhos vitoriosos que não tem volta olímpica, que não tem troféu, que não tem medalha, mas que dá um reconhecimento pra gente, ou é um trabalho que, cara, que realmente valeu a pena ser feito, né? Hoje, o Flamengo, né, especificamente onde eu tô, tem os garotos do Ninho e as meninas da Gávea. E aí até eu já criei um slogan também que, né, no futebol feminino, o Flamengo também faz a craque em casa. É isso. Agora, você falou um ponto muito interessante, cara, que na época lá no seu início, você não... Quer dizer, ainda não tinha uma certa formação de técnicos aqui no Brasil. Isso foi mudando com o tempo, né? Hoje em dia a gente sabe que é completamente diferente. Como é que foi a sua formação como técnico, né? Com a profissão de técnico e como é que é hoje pra você ser técnico? Porque, cara, isso a gente não tem muita, assim, a gente, né? Não tem muita informação, muita referência próxima sobre isso, fica até um pouco obscuro às vezes. Como é que faz pra você entrar lá? É um curso? Como pra você ser um técnico, assim, cara, então, eu quero ser um técnico quanto hoje. Custa também, né? Deve ter um valor então, alto. quando eu comecei não tinha essa questão dos diplomas CBF. Hoje eu tenho a licença A e tenho a licença Pro da CBF, e foi um investimento financeiro que eu fiz, até por causa dessa questão minha acadêmica, né? Rapidinho, você só consegue ser técnico com essas 2 licenças? Na verdade, você tem que começar hoje para você trabalhar na Série A do Campeonato Brasileiro masculino, você tem que ter a licença A da CBF. Se você não tem, você não trabalha. Entendi. Assim, eu dei um pulo, né? Porque eu sou professor de educação física formada, tinha pós-graduação e eu já tinha no meu currículo técnico de seleção brasileira. Eu já comecei na A.
Porque a C é de escolinha, a B é para técnicos de base, a profissional e a Pro como se fosse uma pós-graduação. Na verdade, o que me inspirou muito a ser treinador foram tanto o exemplo positivo quanto o negativo. O negativo porque eu tive técnicos que não me ensinaram nada, que não davam treino, só botava a bola no meio e deixava o coco rolar, o baba, o jogo, o coletivo, o peladão. E aí foi aquele que eu falei, o Paulo César Mussalem, que foi o primeiro treinador que me mostrou o que eu vi. Ele treinava a jogada ensaiada, ele treinava a movimentação e cobrava isso durante os jogos. E aí eu tive também a oportunidade de trabalhar com um dos grandes também. A gente tem que dar sorte, cara, de ter a oportunidade de trabalhar, que é assim, eu trabalhei com o professor Ricardo Lucena. E aí esse também foi um dos maiores treinadores de futsal do Brasil. E aí era assim, né? Ele não repetia treino, o cara tinha uma mente fantástica, tipo Guardiola. Ele tinha um poder de inventar treino, de dar treinos diferentes. Cara, isso era aí diferenciado também, mesmo. Né? Me seduziu muito. Posteriormente, quando eu fui pro futebol de campo, por incrível que pareça, eu trabalhei meu primeiro trabalho no futebol de campo. Eu fui auxiliar técnico no São Cristóvão de um técnico, um ex-jogador chamado Jorge Madeira. Assim, ele hoje já é falecido, mas eu aprendi muito de futebol. Eu posso te dizer, eu não posso afirmar, mas talvez ele não tenha nem o 2º grau, entendeu? Mas ele tinha uma visão, uma leitura de posicionamento que eu não conhecia, porque eu vim do futsal, que era uma escola menor de número de jogadores, e também o campo. E às vezes ele, o fulano tá fora da posição, e ali da beirada do campo, é diferente de você assistir do Maracanã e da televisão. É muito mais difícil você ter a ideia de se o jogador está bem ou mal posicionado, se a bola vai entrar no corredor, se a bola vai na longa. E eu aprendi isso com ele. E acho que também essa questão de visualizar o jogador diferente. Ele tinha um olhar também terrível para descobrir jogadores talentosos, entendeu? E isso aí eu também consegui pegar um pouquinho desse conhecimento com ele. E aí do futebol feminino eu peguei da Helena Pacheco e da Magali Fernandes, que são duas referências para mim. Uma técnica do Vasco e a outra técnica do Juventus de São Paulo, que já foi uma escola forte de formação de futebol feminino. Então assim, aí eu comecei por aí, fui fazer pós, que nem eu falei, e aí, na verdade, né, eu vi a Laranja Mecânica jogar. Eu tinha 14 anos e depois 17. Eu vi Cruyff jogar, eu vi Nesca, eu vi Reb, eu vi vários jogadores de alto nível, que foi o primeiro conceito com o Rinus Smith do futebol total. Eles eram um time muito inteligente, que foi conhecido como carrossel holandês, que ele o tempo todo, cara, ele era inovador. Foi a primeira vez que eu vi 11 jogadores, cara, na metade do time adversário, o time inteiro do Brasil impedido. Entendeu? Então assim, isso aí começou a me seduzir pro lado do estudo do futebol. Ele é um dos precursores dessa questão dos 5 momentos do jogo, né? Que é a organização ofensiva, a organização defensiva, a transição ofensiva, defensiva, transição defensiva, ofensiva e as bolas paradas. Eu, Marco, assim, eu não vou questionar essas assumidades no futebol, mas eu sempre falo que, para mim, no meu entender, o futebol ele tem 2 momentos. Ou você está atacando ou você está defendendo, né? Ou você tem a bola ou você busca a bola. Foi isso que eu te falei do 4-2-3-1, que na verdade é 4-5-1, do 4-4-2 losango, quadrado. Depende da distribuição de cada um. Eu também tenho uma definição minha, que numa dessas, nesses devaneios nossos como treinador, cara, que eu sempre falo, e o Cruyff também fala isso, o próprio Guardiola, mas essa é uma definição minha que eu digo: o futebol é a arte de fazer o simples, cara. Se você fizer o simples,
Cara, você pega uma bola, toca de quem tá vazio. Se tá 3 contra 2, nós vamos pra cima. Se tá 4 contra 3, eu tenho que manter a bola. E por aí vai. Mas aí você pode fazer a pergunta, pô, Marco, mas o futebol é a arte de fazer o simples. E o Messi? O que o Messi faz? Pô, pra ele é simples, cara. Entendeu? A grande diferença do extraordinário, que foi Messi, Pelé, Maradona, Zico, né? O próprio Roberto Dinamite, né? Porque tem alguns jogadores que, cara, é difícil fazer gol. Só quem jogou bola, só quem foi jogador na pelada ou na escola ou no amador, no profissional, sabe o quanto que é difícil você chegar cara a cara com o goleiro e fazer o gol. O João não fez um gol em mim até hoje. Eu duvido. Então, não, e aí tem essa coisa que eu vou te falar. E tem uns jogadores, né, com o Roberto Dinamite, o próprio Fred, apesar, né, de agora já estar um pouquinho menos eficiente, mas, cara, eles fazem gol, cara. Né? Eles têm um poder, cara, de definir. Por isso que eles são os jogadores que são melhor remunerados no futebol, são os atacantes. São os que é fazem o Cristiano a diferença Ronaldo, mesmo. é o Messi, que na verdade é um meio atacante, porque ele também arma, é diferente. O Cristiano já é um finalizador, o Roberto Dinamite era um definidor nato. O Zico já era um meio atacante, né? Tinha um poder de criação, mas chegava na área e fazia gol pra caramba. Então, assim, na verdade também, eu sempre ouvi isso em algum lugar, porque assim, às vezes, alguns conceitos que a gente fala, a gente só muda, né? Que na verdade, hoje o treinador, e aí o grande segredo que eu acho que foi o Jesus, né? No Flamengo, o grande sucesso do Jesus foi que ele conseguiu encaixar os melhores jogadores do Flamengo. Ele conseguiu botar pra jogar os melhores jogadores e conseguiu com aquele time render esse cara, tudo que ganhou tudo praticamente, entendeu? E por que você acha que hoje o Flamengo tá nessa situação assim, né, um pouco pior, com quase o mesmo time? Na verdade a gente está num ano atípico de pandemia e também assim, existem coisas no futebol que são inexplicáveis. O próprio Jesus, se tivesse continuado esse ano no Flamengo, ele não ia ganhar o que ele ganhou ano passado. Aquilo ali acontece de tempos em tempos e não adianta você querer justificar ou você para certo ou para errado. O que eu acho que hoje houve um nivelamento muito, porque, cara, as equipes treinaram muito pouco, né? O tempo de treinamento de preparação foi muito pouco. E assim, algumas equipes, e o Flamengo foi uma dessas, ele teve um surto de Covid tão grande que ele, durante um grande período, ele ficou sem os principais jogadores e conseguiu fazer resultado. E depois, quando esses jogadores se reuniram novamente, mas aí eles estavam em momentos físicos diferentes, né? E aí vem a própria questão da motivação. Uma coisa é você não ter ganho um título e depois você já ter ganho e reconquistar o título. Vai ter sempre alguém com uma motivação maior do que você, até para ganhar de você. Hoje, a motivação das equipes para ganhar do Flamengo é muito maior do que antes das conquistas deles. Então, cara, não é uma coisa que dá para botar, cravar que foi por isso ou por aquilo. É um conjunto, né? É um conjunto de situações num ano atípico, sem torcida, e aí queiram os flamenguistas ou os não flamenguistas, o Maracanã com a torcida do Flamengo lotando, é um jogador a mais, cara, é um clima a mais que faz com que a própria equipe do Flamengo consiga um rendimento melhor. Não tem jeito, entendeu? Assim, hoje eu tô no Flamengo, o Vasco também já foi muito grande, o próprio Fluminense já foi muito grande, mas hoje o Maracanã é um símbolo de vitória do Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da Marta, cara. Como foi tua relação com ela? Tu já via que ela era diferente das outras desde então, lá? A Marta chegou, na verdade, num momento de transição que o Vasco era um expoente no futebol feminino. E aí teve aquela coisa da Olimpíada de Sydney, que o Vasco criou o projeto olímpico do Vasco, o Vasco gigante. E isso acabou que prejudicou um pouco o futebol feminino. Porque houve uma quebra de contrato, acho que com um banco que era o grande patrocinador, e aí faltou dinheiro. Na hora que falta dinheiro, as atletas as melhores jogadoras são também as melhores remuneradas. A partir do momento que você não tem o dinheiro, elas começaram a receber propostas de outros clubes, e aí a Marta surgiu nesse final de auge do Vasco no futebol feminino. A gente foi pentacampeão carioca, campeão brasileiro adulto, campeão brasileiro sub-19 com a Marta. O Vasco já tinha um trabalho, mas quando a Marta chegou, cara, eu fiquei com um time imbatível. Eu fui campeão brasileiro invicto.
E eu teria sido campeão brasileiro, mas eu fui de uma forma, a Marta foi eleita a melhor jogadora, artilheira da competição, eu com a defesa menos vazada, porque eu já tinha um trabalho, e aí vem uma Marta como se fosse hoje o Barcelona com o Messi, né? Ali não era só o Messi, era uma equipe com vários bons jogadores. Com vários bons jogadores. Eu agora até esqueci aqueles dois meio-campos. Xavi e Iniesta. Hoje o Barcelona caiu porque não tem mais esses jogadores, né? E aí a Marta, ela era diferenciada, cara. Eu até falo que na época que ela chegou pra mim, né, que era na base, se ela chutasse no gol, goleira nenhuma no Brasil pegava. Que eu traço um paralelo dela, assim, a força do Roberto Carlos, do chute do Roberto Carlos pro homem, era a força do chute da Marta pra mulher. Se ela acertasse o gol, era gol. E aí também aquela coisa, né, que ela veio lá de Alagoas, cara, com uma fome de vitória, de ganhar, ela não tinha nada, né? Ela morava no quarto de um amigo da família que aceitou que ela viesse para cá. Então ela veio com uma sede de vitória muito grande. No começo, eu me lembro que eu tive que chamar a Marta e falar: Marta, você tem que passar a bola para as outras meninas, senão elas não vão te dar mais a bola. Porque ela queria pegar a bola, pegar de um do gol e levar ela dentro do outro gol e fazer o gol. E às vezes ela fazia. Só que, cara, um jogo é coletivo. E aí eu falo: Marta, se você não começar a dividir, né, a tocar a bola para as meninas, e por como eu tinha um time muito bom também, com jogadores que posteriormente foram para a seleção brasileira, Dani Emílio, Kelly Cristina, Gisiane, Tati Antônio, Carol Carioca. Então assim, o time era muito bom. E aí eu tive que contornar essa situação, essa fome de querer ganhar a qualquer custo na Marta. Isso no começo gerou um certo desconforto. Mas é aquilo que eu falo, todo bom treinador, todo treinador quer ter a melhor jogadora ou o melhor jogador no seu time, entendeu? Então isso é fácil de conduzir. O difícil é você conduzir jogador ruim. O jogador talentoso, cara, você sempre tem que... Como é que a gente vai escalar esses dois jogadores aqui? Se ele já faz a mesma posição, né, não, você tem que dar um jeito, cara. Igual o Messi de bala, né? Você tem que convencer... Aí também entra a questão do convencimento do treinador de fazer com que, por exemplo, eu vou citar exemplos assim que aconteceram comigo que eu acho que são engraçados, né? Chegou num momento na minha carreira que eu dirigi a Cici e a Pretinha. A Cici era a camisa 10 da seleção e a Pretinha era a camisa 10 do Vasco. A Cici era a batedora de pênalti na seleção e a Pretinha era a batedora de pênalti no Vasco. Para quem você vai dar a camisa 10? Eu não dei para ninguém, deixei lá em cima do vestiário. Quem pegou. Ué, tu vai comprar essa briga? Aí a Cici teve uma sensibilidade muito legal, cara. Ela falou: qual a camisa que ninguém quer? Ela era a 10 da seleção, cara. Ela tinha que provar alguma coisa para alguém? Não, ela foi lá, pegou a 7, vestiu a 7. No Vasco ela jogou de 7. Não comprou uma briga. Entendeu? Cara, tem certas coisas que você como treinador, né, você começa a trabalhar isso. Gente, o importante não é a camisa, é quem vai jogar. E chegou lá na hora, ela tomou essa decisão. Ninguém queria tomar essa decisão. É o treinador que tem que tomar essa decisão, é o presidente do clube. Quem é que tem que tomar essa decisão? Aí eu falei: cara, eu vou deixar rolar que alguém vai dar um jeito. Aí na hora de bater o pênalti, aí também pô, a Cici era a melhor batedora do que a Pretinha. Mas a Pretinha era a batedora oficial do Vasco antes da Cici chegar. Com uma história de conquista maior do que a Cici no Vasco. Aí, cara, eu chamei a Cici no canto e falei: Cici, a batedora de pênalti é você. Você pega a bola e bate. Eu não preciso externar isso pra todo mundo. Precisa? Não. O jogador pegou a bola, vai bater, cara, e vai bater. Aí o que aconteceu? No primeiro jogo que teve um pênalti, o Vasco estava ganhando de 3-0. Ela pegou a bola e deu pra Pretinha, vai lá e bate. O jogo já estava decidido. Entendeu? Cara, tem certas coisas que você, como treinador, você tem que, cara, dividir a responsabilidade. Né? Entendeu? E aí, cara, duas atitudes da Cici fez com que o grupo se unisse e a gente foi campeão carioca em cima do Flamengo. Entendeu? Que foi, assim, a título de carioca foi a minha maior conquista. Você ganhar um Fla-Flu, ou um Flamengo e Vasco, ou um Fluminense e Botafogo, um título é sempre importante, é marcante, entendeu? E eu ganhei em cima de um Flamengo com um Vasco, e você vê, hoje eu tô no Flamengo. Hoje eu quero ganhar do Vasco, hoje eu quero ganhar do Fluminense, eu quero ganhar do Botafogo, eu quero ganhar do Corinthians, eu quero ganhar do São Paulo. Né? Porque assim, eu acho que o técnico ele é marcado por vitórias em cima de adversários renomados. E assim, não existe uma rivalidade maior do que um Fla-Flu, do que um Vasco-Flamengo.
né, do que um Botafogo e Flamengo também. Então, assim, esses jogos são até mesmo numa decisão de Copa do Mundo, o Brasil ganhar de uma Alemanha é sempre mais importante do que o Brasil e Itália, né, do que ter um peso maior, né? Sim, com certeza. Agora, rapidinho aqui. Cara, hoje a gente sabe que a estrutura do futebol feminino, de maneira geral no Brasil aqui, ela vem evoluindo bastante. Né? Em comparação, até recentemente, a gente teve um fortalecimento do próprio Campeonato Brasileiro, Série A1 e Série A2. Isso vem tendo, o Brasil vem tendo um trabalho muito forte em cima do futebol feminino em si. Agora, como é que foi isso pra você, cara? Você que percebeu lá no início, lá no seu início, como é que era a estrutura do futebol feminino, como é que tá sendo hoje essa evolução pra você também? Cara, tudo é questão da oportunidade, né? Quando eu tive na seleção brasileira, eu já tinha esse viés acadêmico. E aí, assim, eu fiz muitos cursos FIFAs de desenvolvimento de técnico, de conteúdos técnico e tático, até porque na época nenhum técnico da seleção brasileira, tanto masculina ou feminina, queria estudar. Então a FIFA sempre oferecia, eu fiz 4 cursos FIFAs, um no México, 2 no Chile e um no Brasil. E aí, essa questão de você tentar conciliar o lado acadêmico, né? Porque eu sempre falo, não é porque eu sou professor de educação física que eu vou ser um bom treinador, ou não é porque ele é ex-jogador que ele vai ser um bom treinador. Existe sucesso e fracasso dos dois lados. O ideal é que você consiga mesclar essa questão da teoria com a prática. Esse é o grande segredo que eu acho que visa. E aí eu escutei, quer dizer, o primeiro presidente da FIFA que reconheceu a oportunidade de crescimento do futebol feminino como negócio foi o Josef Blatter, né? Com toda essa polêmica que aconteceu, né, da FIFA, que ficou manchada na gestão dele, a questão da corrupção, mas no futebol feminino ele foi o primeiro a colocar, que ele tem uma frase dele emblemática, que ele falou: o futuro do futebol é feminino. Entendeu? Então hoje o espaço que tem de crescimento do futebol masculino ele é muito menor do que o futebol masculino em toda essa questão de business. Entendeu? Assim, até por uma questão que aí a gente vai entender, né, que a gente tem a nossa mãe, a nossa irmã, a nossa namorada em casa. A mulher é super vaidosa. O homem joga de meia rasgada, a menina não. A menina joga de short todo troncho? Não, o menino joga. Então, até mesmo em termos de comércio, né, de produto, de visibilidade, né, e não é uma questão de ser machista ou feminista, mas isso também é um dado, né, do marketing. A mulher gasta mais dinheiro comprando coisas do que o homem. Então, tudo isso faz com que hoje o futebol feminino seja encarado de uma outra forma. O que ainda não acompanhou essa evolução, apesar de ter evoluído muito nesses últimos anos, foi o nível do jogo, a intensidade do jogo. O jogo ainda é diferente e a gente tem que entender que o jogo de mulheres nunca vai ser igual a um jogo de homem. É jogo de mulher e jogo de homem. Você tem que comparar o futebol que as meninas jogam hoje com o futebol que elas jogavam há 20 anos atrás. Aí é uma comparação legal. Você não pode comparar a Marta com Pelé, a Marta com Maradona, a Marta com Zico. Você tem que comparar a Marta com a Mia Hamm, que foi uma estrela lá do passado, uma americana, que na época era o Ronaldinho, patrocinado pela Nike, e no outro lado era a Mia Hamm, uma jogadora americana, que tinha nos Estados Unidos o mesmo status do Ronaldinho. Então são essas coisas que a gente tem que começar a entender, né? Que a mulher é mulher e o homem é homem. A mulher é muito mais fraca fisicamente do que o homem. Então o jogo do homem sempre vai ser mais rápido, o chute do homem sempre vai ser mais forte. E aí isso também gera algumas características, pena que a gente não tem imagem. Você vê, no futebol feminino, até há pouco tempo mostrou o Corinthians, a goleira do Corinthians jogando dentro do grande círculo, fazendo a bola circular. No homem não dá, porque o homem rouba a bola e ele mete um gol diante do meio de campo. A mulher, uma ou outra vai conseguir. E tem que estar muito equilibrado, e dependendo até do momento do jogo. Se for mais pro final, eu acho que ela não tem força para, de uma intermediária defensiva, jogar a bola no gol adversário. Então são algumas nuances que permitem que até as estratégias, né, vamos dizer, os próprios conteúdos dos jogos sejam diferentes.
Entendeu? E também tem outra coisa que eu acho legal. Hoje no futebol feminino você consegue ver jogadas mais plásticas, até pela questão do espaço. Por mais que o campo tenha diminuído, o campo ainda é muito maior para as mulheres do que para os homens, por essa questão da fisiologia. A mulher corre menos distância. Por exemplo, um jogador de futebol hoje corre de 12 a 15. Uma mulher corre de 10 a 12. Isso tem um impacto na dinâmica do jogo. Eu estou dando assim números, não sei se são tão fidedignos, porque assim, o futebol feminino não tem tanto esse registro como tem o masculino. Então, assim, quantas intervenções em alta velocidade um homem faz durante uma partida? Com certeza a da mulher vai ser menor. Por exemplo, um homem corre a 24 km por hora, uma mulher deve correr a 21, 22. Se a gente traçar um paralelo entre o tempo da maratona, o recorde na maratona masculina e feminina, dá uma diferença de quase 10%, entendeu? Então, assim, mas hoje o que eu acho legal é que tem mais técnicos qualificados, capacitados, tem muito mais meninas jogando futebol hoje do que há 10 anos atrás e do que há 20 anos atrás. Quando eu comecei no Vasco, o Vasco dava as chuteiras para a jogadora. Hoje a menina já chega com uma chuteira no pé. O pai já leva a filha para jogar. Há 10 anos atrás isso já era muito menos. E outra coisa, tá existindo um respeito, cara, que é muito legal. Às vezes eu vejo o pai falando, pô, essa menina aí joga mais do que o meu filho. Isso um tempo atrás era impensado. O pai levar, o pai estimular a menina a jogar bola. Entendeu? Então, assim, houve uma evolução muito grande. Eu posso falar que hoje, né, o Flamengo oferece uma estrutura de treinamento, tanto para o time adulto quanto o time feminino, de alto nível, cara. A gente treina num tapete no Cefam, a gente tem toda uma estrutura que permite eu, como técnico, preparador físico, preparador de goleiro, de a gente buscar com que as meninas cada vez mais tenham uma performance melhor. Pô, beleza. Uma parada que eu vejo, assim, do futebol feminino, você que tá no meio, você pode até me corrigir se eu estiver errado. É que eu vejo que a estrutura dos clubes, tirando alguns, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, ela parece que ela caiu de um tempo pra cá. Por exemplo, o Vasco. A gente recebeu umas meninas aqui no antigo programa, né? Sim, sim. Que as meninas só tinham 2 camisas. A branca e a preta. E elas tinham que lavar as próprias camisas em casa. O Vasco, ele tem um estádio e as meninas mandam o jogo lá na Norte-Sul. Na puta, isso aí. Lá longe pra caralho. Mas acontece que a base do Vasco masculino também joga lá. Então, cara, não... a base do diferente. Vasco masculina, mas hoje a base do Vasco masculina, ela treina no CT também. As meninas já não. Na Entendeu? verdade, o Vasco tem um CT feminino, né? Que ainda está sendo construído. Aí eu acho legal a gente falar... E aí, né, assim, né, não deu para falar um pouquinho, eu já treinei carteiro, eu já treinei funcionário da Petrobras, eu já fui professor de voleibol, já fui professor de escolinha, já treinei futsal, já treinei juniores masculino, agora... Judeu. Técnico da seleção brasileira, Maccabi, que é uma competição que tem de 4 em 4 anos em Israel. Mas aí eu treinei menina também, o sub-18 e o adulto. Você ainda treina, né? Sim. Aí assim, eu também tive um período que foi esse meu período de busca, né? Os Estados Unidos é o maior ganhador de medalha de ouro e de mundiais. E aí eu fui querer entender por que os Estados Unidos era essa potência toda do futebol. Isso era uma coisa que durante muito tempo me deixou muito, vamos dizer assim, com uma interrogação muito grande. E eu fui para lá achando que eu ia encontrar lá os melhores treinadores do mundo, os melhores treinos do mundo, e não foi nada disso que eu vi. Lá nos Estados Unidos? Você morou lá, né? Eu morei um tempo, na verdade eu tenho um filho que mora lá, eu não morei lá, né? Eu passei um tempo lá. E aí, assim, eu posso falar que eu me surpreendi, porque, assim, na verdade o que existe lá é o que existe aqui com os nossos meninos. Todas as meninas jogam futebol, na praça, no colégio, no parque, no clube, entendeu? Na praia, no ginásio. Então o menino da gente aqui na rua, né? O menino nosso aqui é a menina lá. As meninas praticam o futebol mais do que os outros esportes. Sim. E aí, cara, da quantidade, ela consegue, né? Junto com o jeito americano. E aí eu vou responder a tua pergunta. Hoje eu sou um crítico desse campeonato, que na Série A1 são 16 equipes e que na Série A2 são 36, 52 equipes. Aí eu te pergunto, se na Liga Americana, que é o maior campeonato do mundo, tem 8 equipes,
Como é que no Brasil a primeira divisão vai ter 16? Alguma coisa está errada. Se lá tem muito mais jogadores do que aqui, e aí o que acontece? O nosso campeonato brasileiro, ele é de um desnível muito grande. Sim. Foi isso que você falou. Você tem um Corinthians, você tem um Flamengo. Sim. Né? A gente vê resultados, Ferroviária perdendo de 28-0 pro São Paulo, no Paulistão. Teve até mais. Mas não foi Ferroviária não, foi outro time, porque a Ferroviária tem um trabalho legal, não foi a Ferroviária não. Aqui no Campeonato Carioca, o Flamengo detém o recorde que ele ganhou de um time amador de 56-0. E ele foi criticado por esse resultado. Na verdade, a crítica tinha que ter sido, né? Pô, como é que você junta um time amador que treina 1, 2 vezes numa praça com um time profissional? A competição que foi feita de forma errada, entendeu? Então, assim, o que eu sempre me pergunto, né? Como é que pode nos Estados Unidos, que tem um campeonato universitário com 9 divisões, com 300 equipes, a 400 equipes de futebol feminino, tem 9 equipes de uma primeira liga e no Brasil tem 16. Alguma coisa está errada. Na verdade, quando você começa o Campeonato Brasileiro, tem 4 equipes disputando, 6 equipes brigando para não cair e, para eu não errar em conta, umas 4, 5 ali intermediária, que é quase um amador profissional, né? Não treina em 2 períodos, né? Ainda é uma realidade ainda que já diminuiu muito, mas tem alguns lugares que as meninas jogam e tem que trabalhar ainda, entendeu? Não são atletas profissionais de futebol. Isso acaba repercutindo na qualidade do jogo. E aí, na verdade, para quem trabalha com competição, em qualquer nível, em qualquer desporto, o nome já diz competição. Se você tem um time que você já sabe que vai ganhar de 30 do outro, qual é a graça, qual é o apelo para um telespectador ver um jogo desse? E outra situação, se você vê um jogo monótono, né, sem intensidade, sem uma qualidade, que a bola toda hora sai, que a bola toda hora muda de posse de bola, sem uma construção legal, você não consegue manter o telespectador, você não consegue vender um ingresso se você tem um produto, se você tem um espetáculo ruim. Então eu acho que a gente tem que caminhar, mas como o Brasil também é muito grande, mas os Estados Unidos também né? É maior até. Então essa não é essa desculpa. É que eu acho que a gente, por exemplo, se você hoje eu penso assim, um campeonato de A1, cara, só tem que ter um time no Rio Grande do Sul, é Grêmio Internacional. Ninguém vai querer comprar essa briga política. Aqui no Rio tem 4, na verdade eu acho que só dá para 1 ou 2. Porra, se bota o Flamengo dentro, o Vasco ficar fora, o Fluminense vai ficar fora, o Botafogo vai ficar fora. Você vai para São Paulo, eu acho que hoje daria 3. Né? Tem São Paulo, Corinthians, Santos, Ferroviária, que tem uma história, tem alguns outros clubes que não tem a tradição da camisa. Aí você vai para Bahia e Vitória, você vai para Atlético Mineiro e Cruzeiro. Você entendeu? Então acaba sendo um campeonato político em vez de ser um campeonato de performance, de qualidade técnica. Não, é complicado mesmo, cara. Aqui o nosso desnível acho que realmente é muito grande. Agora, como é que é esse trabalho, né? Você falou um pouco sobre o esporte universitário nos Estados Unidos, né? Um pouquinho antes com a gente ali. E como é que é esse trabalho dos esportes nos Estados Unidos? Porque a gente vê muito isso em filmes, não só com futebol, mas com basquete, com futebol americano, enfim, com todos os esportes lá é assim. O atletismo também é muito forte lá. Então, é legal, porque assim, né, o meu filho foi pra lá bem pequenininho, ele foi pra lá com 9 por 10 anos. Aí ele fez uma season de beisebol, ele fez uma season de lacrosse, ele fez 3 ou 4 seasons de basquete e ele ainda conseguiu jogar soccer, né? O nosso futebol lá é o soccer. E ele conseguiu jogar o soccer no high school. Mesmo sem ter essa tradição do brasileiro peladeiro, ele não teve isso, mas assim, até pelo fato de eu ser técnico de futebol, meu filho tem um fundamento muito grande e tem um conhecimento do jogo muito grande. Mas às vezes eu levo ele para treinar no aquecimento ou na batida da bola, acho que ele é bom jogador, mas falta ele essa questão de vivenciar essas experiências, de jogar na terra, de jogar na grama, porque isso desenvolve a habilidade, uma coordenação motora maior. E aí o que eu vi lá realmente foi uma maximização do esporte. Né? Aqui no Brasil, o professor de educação física ele é responsável pelo desenvolvimento dos esportes. Nos Estados Unidos é diferente. É um pai, né?
Até porque a estrutura da cidade é diferente, a estrutura do colégio é diferente. Cada colégio lá tem um parque esportivo gigantesco. Por exemplo, meu filho estudou numa escola que era o Elementary School, que seria o nosso primário, e o Middle School, que seria o nosso primeiro grau. Pô, a escola do meu filho, que é uma escola pública, era do tamanho do Flamengo, na Gávea. O tamanho da escola do meu filho. Enorme. Com um ginásio melhor que o ginásio do Flamengo de basquete. Não depreciando o Flamengo, mas com campo de futebol americano, pista de atletismo, entendeu? Com uma estrutura preparada para o esporte. E aí eu sou professor de educação física e digo para você, o meu filho desde o primário lá tem aula de educação física todo dia. Aqui no Brasil você tem 2 tempos por 2 semana. horas, 2 horas de aulas, né, por semana. E hoje já ainda juntam as 2 no mesmo dia. Não é nem 1 hora num dia e 1 hora no outro. Sim, que muita gente usa pra essa hora pra matar ali e ir embora, né? Eu fazia o contrário, Eu usava o horário de outras aulas pra jogar bola. Educação física com outro pessoal, né? Pra jogar bola. E aí o que eu via do esporte competitivo lá, foi o que eu te falei. Então o pai também, para ele ser técnico, né, vamos dizer assim, do beisebol ou do basquete ou do futebol, ele tem que fazer um curso, né, cara, que dá as noções básicas para ele de uma preparação física, de um conhecimento de primeiros socorros. E aí o que acontece? Todo sábado e todo domingo, em toda praça dos Estados Unidos ou em todo colégio dos Estados Unidos tem algum esporte acontecendo de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Você entendeu? Uhum. Então aqui nessa escola é beisebol, na outra é basquete, na outra é futebol, na outra... E aí isso faz uma diferença muito grande. Que e geralmente lá os treinos são 2 vezes por semana, não é nenhuma quantidade de treino, mas eles competem muito. Todo jogo, por exemplo, todo fim de semana meu filho tinha 2, 3 jogos de beisebol. Se você calcular, vamos botar que também não é o ano inteiro, mas vamos botar aí de 8 a 9 meses, com 4 fins de semana, ele joga 10, 12 jogos por mês. Multiplica por 8, 80 jogos. Então ele vivencia essa questão do ganhar, do perder, sim. do jogar bem, do jogar mal. Você desenvolve entendeu? Ele, né? Sim. E outra coisa que é o legal lá, que eu acho, e que a gente aqui reluta um pouco, é que, cara, não tem espaço para todo mundo, né? O espaço do esporte de elite é do melhor. O esporte competitivo, ele é elitista. Eu tentei ser jogador, não pude, alguma coisa eu não tinha, né? Ou faltou a preparação física, ou faltou a experiência em competição, ou faltou o aspecto mental, né? Porque hoje existem 4 características hoje que definem um atleta. Um é a parte física, outro é a parte tática, outro é a parte técnica e a parte mental. A gente conhece vários jogadores que têm essas 3 muito fortes, mas o mental é muito fraco, não consegue jogar. Em compensação, a gente tem jogadores que não são tão bons tecnicamente nem taticamente, mas que o mental é muito forte e que ele consegue ajudar a equipe dele melhor do que o jogador com uma melhor qualidade técnica e tática. E outra coisa que hoje define muito o atleta é a questão da genética, né? Hoje o atleta, mais do que nunca, ele precisa ter nascido atleta antes de qualquer coisa. O que é isso? Ele tem que ter uma quantidade de fibra muscular rápida ou uma quantidade maior de fibra muscular do que uma outra, se ele for fazer, por exemplo, halterofilismo. Se ele for um atleta de velocidade, ele precisa ter fibra rápida. Se ele for um maratonista, ele precisa ter fibra lenta. Então, fibra vermelha, que são as fibras lentas, que são as oxidativas. Se eu não tenho essa fibra, não adianta eu querer treinar para maratona, porque eu posso até completar uma maratona, mas vou fazer um tempo infinitamente superior do que o recorde mundial. Outra coisa você nasceu atleta, mas se você não treinou, se você não se desenvolveu, e tem um aspecto cognitivo também, que hoje o jogo, ele precisa muito de tomada de decisão, né? Você chuta forte ou você chuta fraco? Né, você dá um passe longo ou você circula a posse. Então, hoje o atleta, ele depende muito dos estímulos dos treinamentos, entendeu? E da resposta dele a esse ganho ou não de habilidades ou de desenvolvimento de tudo aquilo que ele tem de melhor. É aquilo que eu falo, se você é bom
nasceu atleta, mas você não treina, um que for um pouquinho pior do que você, que treina mais do que você, ele vai jogar. E aí a gente vê isso hoje no futebol, até voltando lá à questão do Flamengo. Hoje, com certeza, o time do Flamengo está menos treinado. Não estou dizendo que está melhor ou que está pior treinado. A questão não é essa, entendeu? Hoje, por esse ano atípico e pela questão que é muito difícil você também manter o rendimento máximo de um atleta, porque, cara, mentalmente você se desgasta, fisicamente você se desgasta. Você vê que com Jesus também o nível de lesão foi muito menor do que esse ano. Então, cara, se você tem um time que você está jogando, né, e ele foi muito uma outra marca do Jesus, foi a questão que ele não poupou o jogador. Mas e se o jogador dele começasse a machucar naquele período, ele ia ter que poupar. Você entendeu? Então ele teve a felicidade também de, durante aquele momento mágico que o Flamengo teve, ele não teve jogadores contundidos. Todo mundo sabia escalar o Flamengo do goleiro ao ponto esquerdo. Hoje em dia você não consegue. Sim, Hoje, sim, esse ano tá né? mais difícil, né? Agora, só pra gente já tá encaminhando aí pro final do programa, já tá pertinho do fim, já estamos ali batendo na trave. Só uma curiosidade, cara, você falou um pouquinho aí sobre todo como é o esporte nos Estados Unidos, enfim. Eu acho que foi uma baita experiência para você também, com certeza, estar lá. E como é que foi viver nos Estados Unidos, cara, esse tempo? Qual a diferença de estar lá e estar aqui? Enfim, então, como um todo? Eu vou te falar assim, o que mais diferencia entre o Brasil e os Estados Unidos, para mim, são as relações humanas, né? A gente no Brasil, a gente conhece uma pessoa há pouco tempo, a gente já se torna amigo. O americano não. Entendeu? Então, assim, ele te dá bom dia, hi, e acabou. Ele não te ajuda com as sacas no supermercado. Se teu carro quebrar na rua, ele não vai empurrar o teu carro. Entendeu? Então, essa questão, e aí uma outra questão que me chamou muita atenção foi a questão da valorização profissional. Lá eles pagam por hora. Você trabalhou, você ganha. Você não trabalhou, você não ganha. E no Brasil a gente carrega um pouco disso, né? De que todo mundo quer receber, mas não quer trabalhar para receber. Então são diferenças que eu acho que norteiam muito essa questão. E até uma outra questão que a gente, né, eu sou neto de português, com uma parte da minha família da Itália, a outra é de português. E eu acho assim, eu puxei mais o lado português do que o lado italiano. Meus irmãos já puxaram mais o lado italiano, né? É uma questão até de identificação. E aí eu te digo assim, né? Nos Estados Unidos, o garoto faz 18 anos, ele vai embora. Ele vai para a faculdade, ele vai trabalhar, vai ganhar o dinheiro dele. Para vocês terem uma ideia, meu filho está na faculdade agora, e aí ele trabalhou agora um período de 2, 3 meses. Cara, ele trabalhava 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, um sábado sim, às vezes um domingo sim. Cara, em termos reais, ele ganhou quase a mesma coisa do que eu. Então, ele aos 18 anos, ele consegue ganhar o dinheiro dele e dividir com um amigo, ou com 2 amigos, ou com 3 amigos, um apartamento. E ele passa a ter que administrar. Vai trabalhar, você quer ganhar mais, você vai ter que trabalhar mais horas. Se você quer viver naquela vidinha mais tranquila, você vai trabalhar mesmo. Você tem essa opção. E outra coisa que eu achei, que eu conheci lá, foi a questão. Quanto mais você estuda, maior é a sua remuneração por hora. Vocês entenderam? Você tem o primeiro grau, você ganha X. Você tem o segundo grau, você ganha X mais 1. Você tem o nível superior, você ganha X mais 2. Você tem pós-graduação, você ganha X mais 4. Já então tem essa depende divisão, de você. né? Entendeu? Então depende de você e da sua produtividade no trabalho. Se você está trabalhando bem, se você, né, você vai sendo promovido. Por causa da promoção, você passa a ganhar mais. Então, assim, existe esse estímulo, mas também tem um espaço para aquele, não, eu quero viver essa minha vida aqui, eu quero ter meu carrinho, eu quero ter a minha comida na minha casa, e para mim tá bom. Depende do horizonte, entendeu? Mas lá, com certeza, você estudou, você tem uma remuneração maior. Interessante. Eu queria saber também de você, dos próximos passos aí, como você mesmo falou no início do programa, nenhum treinador fica para sempre num clube. Então, quando você sair do Flamengo, o que você... Já tem algum convite? Então, hoje eu penso assim, né? Hoje eu tô focado, dia 26 de janeiro começa o Campeonato Brasileiro da minha categoria, o Sub-18.
São 24 equipes. Nessa primeira fase já passa um sarrafo bem alto, só passa o primeiro colocado de cada grupo e 2 segundos colocados. Então de 24 já cai para 8. Então meu objetivo principal agora é ficar entre os 8. Depois, no ano passado eu fiquei entre os 8 e fiquei em quinto. Esse ano meu objetivo já está um pouquinho maior, quero ficar entre os 4. Né? E aí você chegando entre os 4, tudo pode acontecer. Né? Se a gente traçar um paralelo agora... eu vou pegar o Fla-Flu porque é bem aqui do Rio de Janeiro, como né, nós somos do Rio de Janeiro. Claro. O Flamengo era franco favorito para ganhar o Fla-Flu e perdeu. Sim. Teve tudo para ganhar, fez um primeiro tempo primoroso, podia ter feito 3, 4 gols e cara, e perdeu o jogo. Então no momento que você chega numa reta final, né, numa semifinal, cara, tudo pode acontecer. Hoje o Flamengo ainda não é o favorito para ser campeão brasileiro sub-18. Eu creio que o Internacional ainda está um passo na frente, o São Paulo está um passo na frente, o Santos está um passo na frente. Ano passado foi o Iranduba, do Amazonas, que tinha um projeto de dinheiro forte, e eu fiquei atrás do Iranduba. Esse ano o Iranduba quebrou, assim, não teve um investimento, e aí assim, né? Só que eu já caí num grupo que tem um clássico, Flamengo e Botafogo, e aí clássico não tem favorito. Né? Pode dar qualquer, pode ganhar o Flamengo, pode ganhar o Botafogo, quer dizer, é um jogo indefinido. Cara, no futuro eu já estou mais para fim de carreira do que para pensar num futuro, até porque assim, eu acho que eu consegui muito mais do que eu imaginei, do que eu sonhei, entendeu? Eu hoje, se você me perguntar, eu ainda tenho alguns sonhos. O principal é ir numa Olimpíada, porque eu já fui numa Olimpíada judaica que é bem legal, eu tive a sensação de participar de uma Olimpíada. E no futebol feminino a Olimpíada tem um peso maior do que um Mundial. Não me pergunta por que eu não sei. Tem. Mas Então assim, eu tenho um sonho de jogar uns Jogos Olímpicos como... Cara, não preciso nem ser o head coach da seleção brasileira, entendeu? Mas só o fato de eu participar de um jogo olímpico, de um jogo mundial, de um campeonato mundial feminino, esse hoje seria o meu grande sonho. Eu também acho que eu não quero ficar aquele velho gagar na beirada do campo, como... E aí não é nenhuma crítica, isso aí é uma opção de vida, né? Claro. Eu não quero chegar e ficar... É lógico que a gente fala, o futebol é a nossa cachaça, é o nosso vício, mas, cara, eu não tenho vício, entendeu? Então, assim, eu bebo muito pouco, então, assim, eu quero terminar legal, porque geralmente o mais importante é o que você começou, a sua trajetória e a maneira como você termina. A gente vê alguns treinadores, e aí não vai nenhuma crítica a nenhum deles, né, que já tiveram o auge, que foram até campeões do mundo e acabaram de uma maneira não tão condizente com o que ele foi para o futebol, né? E outro dia eu tive a oportunidade de trabalhar num programa de rádio com o Sebastião Lazzaroni e eu rendi uma homenagem a ele, porque no Brasil também a gente tem um Zagallo que foi tricampeão do mundo e a gente não reconhece isso nele. O Zagallo até hoje é questionável. A gente tem um Parreira que foi campeão do mundo depois de 24 anos e até hoje eu vejo as pessoas dizendo que a gente ganhou um título mundial depois de 24 anos, mas jogando um futebol feio. Então o legal é jogar bonito e não perder. Né? Então a gente tem que valorizar um pouquinho essa questão. Cara, a gente não dá isso, o americano dá aula na gente, né? O nacionalismo deles é muito grande. E isso acaba fazendo com que o rendimento desportivo dele, às vezes, supere as expectativas, entendeu? Entendi. Porra, interessante. A gente... Agora, só pra fechar aqui completamente agora, porque essa história é muito interessante, cara. Fala um pouco sobre essa Olimpíada Judaica aí que você participou, cara. Então, cara, eu vou te falar que, assim, eu sou uma pessoa que o que me move são os grandes desafios, né? Então, assim, eu comecei treinando meninos, entendeu? Aí tive a oportunidade de treinar uns juniores. Aí tem uma história muito engraçada, mas não vai dar tempo, porque eu fui técnico do Flamengo e do Vasco de futsal. Ao mesmo tempo?
Não. Eu comecei no Flamengo. Tá. E aí, assim, eu no Flamengo eu fui técnico de mirim. E no Vasco eu fui técnico de juvenil. Eu dei um salto grande, né? E aí eu fui jogar um Flamengo e Vasco, uma disputa de quem ia pra semifinal. E o técnico do Flamengo era o técnico do juvenil da minha época. E aí, assim, rolou um pouquinho essa questão do, sabe, do menosprezo. Ah, pô, o cara era meu, né? Aham. E hoje tá lá. Aí eu consegui tirar o Flamengo, que era favorito. E aí esse foi um jogo que me marcou muito, porque assim, com 8 minutos de jogo, eu tava perdendo de 4-0 do Flamengo dentro de São Januário. Falei, pô, tô demitido, né, cara? Você perdendo. Pra quem trabalhou nos dois clubes, não imagina essa rivalidade que é. Eu falei, pô, tu perder de 4 com 8 minutos do jogo, eu me lembro bem que eu olhei, falei, cara, vou perder de 10, tô desempregado. Eu consegui virar o jogo de 5-4, fui pra Gávea com o empate a meu favor e eu consegui empatar. Entendeu? Um jogo assim que nos 2 minutos finais, essa rivalidade, né, de sadia entre dois técnicos, eu cheguei na beirada da quadra, falei, gente, agora vale tudo, só não vale gol, porque tem hora que o treinador tem que ser maluco, né? Pô, faltando 2 minutos, você vai, pô, tomar um gol no finalzinho, vai perder uma chance de classificar para uma semifinal, e aí até com uma questão de hierarquia, né, eu era técnico do mirim, ele era técnico do juvenil, aí eu dei um salto, consegui tirar, então isso foi uma coisa bem legal. E essa questão da Olimpíada, eu fui chamado, na verdade, para montar a primeira seleção brasileira judia com meninas menores de 18 anos, né? E aí, como a comunidade aqui é muito pequena, a gente conseguiu, que tinha uma menina que não era judia, mas participava da comunidade no jogo da Hebraica. E aí, assim, como a gente não tinha goleira, e na época eu tinha conhecimento de uma menina que já tinha sido convocada para a seleção brasileira, sub-20, e ela viajou com a gente. E eu também peguei uma atacantezinha. E aí a gente treinou pra caramba. A gente era o patinho feio, a gente saiu do Rio. Eu me lembro que alguns amigos que trabalhavam com futsal e com futebol, pô, Marco, tu tá maluco, tu pegou esse time de meninas judias, né, de um poder aquisitivo alto, cara. Pô, eu falei, cara, vocês vão surpreender. E aí a gente fez uma campanha super legal, a gente disputou a medalha de bronze, entendeu? Perdemos pro Canadá, e aí eu fiquei com o trabalho, esse foi um trabalho também que eu digo que não teve troféu, não teve medalha, não teve volta olímpica, mas me deu uma gratificação muito grande pela evolução das meninas, pelo comprometimento das meninas. Elas aprenderam a jogar um futebol competitivo, mas o lado competitivo do técnico, eu fiquei com a sensação de não ter tido uma recordação concreta, que de um técnico é um troféu, uma medalha. E aí as meninas também envelheceram, né? Passaram-se 4 anos, elas eram sub-18, algumas já tinham 21, 22 anos. E aí a gente também conseguiu fazer uma captação no Brasil. Trouxe meninas, mulheres, né, de São Paulo, já tinham meninas da comunidade com uma experiência em competições anteriores, e a gente conseguiu montar um time bem legal. As meninas compraram uma ideia diferente, né, do que todo mundo defende hoje, que é o futebol de posse de bola, de circular, de marcação alta. Eu joguei reativo, eu marcava lá atrás, 2 linhas de 4 e 2 atacantes de velocidade na beirada. Eu jogava para uma bola, você entendeu? Eu dava a bola e esperava. Eu não tinha condição de propor jogo contra ninguém. E aí a gente começou a andar, conseguimos conquistar alguns resultados. Eu me lembro assim, eu ganhei de uma Suécia de 2-0, eu ganhei de uma África do Sul que teoricamente era mais fraca, mas ganhei. Peraí, vamos ver lá que eu vou lembrar. Mas assim, fui andando. E aí eu consegui chegar numa semifinal contra Israel. Dentro de Israel. E aí eu consegui a façanha de ir pro extra time. Entendeu? Eu empatei um time amador contra uma seleção que era praticamente, né, a seleção de Israel é a seleção nacional, porque a seleção todas são judias lá, né, o país sim. que representava. E aí a gente, cara, ninguém entendendo nada, a gente conseguiu, eu perdi de 1-0, mas foi um jogo assim antológico para mim. E aí eu fui jogar a medalha de bronze contra o México. Eu minto, eu ganhei da Inglaterra e eu tirei a Austrália. Eu comecei jogando com a Austrália, um time muito mais forte do que o meu, tem uma tradição de futebol feminino, eu consegui empatar com a Austrália. E aí eu comecei ganhando de 1-0
E aí eu faltando 15 minutos, a minha melhor atacante, muito rápida, tava meia machucada. E aí eu botei ela para tentar ganhar o jogo, para tentar ganhar a classificação ali, porque eu vi que dava. Só que nisso que eu botei ela, eu tomei um gol. E aí as pessoas não entenderam essa substituição, porque o time estava ganhando, você bota uma jogadora, leva um gol. Só que no último minuto de jogo ela teve a chance de ganhar o jogo e ela não fez o gol. E aí também, como tinha uma chave, eu ia pegar a Inglaterra, que era o time mais fraco, e aí eu já tinha feito as contas, eu tinha ganhado a Inglaterra de 6, porque eu tinha perdido os Estados Unidos, era uma chave de 3 que passavam 2, e eu sabia que eu ia ganhar da Inglaterra. E eu sabia que a Austrália ia perder dos Estados Unidos, que é o bicho-papão. E aí eu fiz as contas que eu falei, pô, se os Estados Unidos ganhar de 1-0, ele ganhou de mim de 2, né? E a Austrália tinha ganho da Inglaterra de 5 gols de diferença. Falei, pô, se os Estados Unidos ganhar de 1 e eu ganhar de 6, entro eu. Acabou que eu ganhei de 10 da Inglaterra e os Estados Unidos ganhou de 4 da Austrália. Então eu precisava, na verdade, ter ganho de 4, mas aí ganhou. Aí foi para uma semifinal, essa contra Israel. E eu perdi no extra time, mas eu tive, aí foi uma coisa engraçada que eu faço, que a minha goleira, ela tinha um tiro de meta muito forte, porque ela era uma goleira de seleção brasileira. E aí eu tracei a mesma estratégia de ficar lá atrás esperando, só que no último minuto da virada do primeiro pro segundo tempo, eu tomei um gol. E aí, cara, eu mudei, né? Eu falei com as meninas, quando tiverem faltando 5 minutos do extra time, nós vamos apertá-las lá dentro. Eu botei meu time inteiro no campo ofensivo, não deixei Israel jogar e botei minha goleira de líbera na intermediária minha defensiva. E aí fiquei pressionando e fazia a ligação direta e falava para as minhas meninas, porque todas cansadas já, né? Cara, de cavar falta. E quem batia falta era a minha goleira. Eu mandava ela bater tiro de meta em direção ao gol. Cara, na última bola do jogo, a minha goleira acertou o travessão. Então quase que eu vou pro pênalti. Não, eu já tenho essa. Eu já tenho. Até porque, ó. Se você, hoje, né, pela questão de jogar pro pé, e quando você tem um jogo muito longo com extra time, cara, os jogadores já não aguentavam chutar. E a goleira ainda estava com força, entendeu? Aí eu fui jogar a disputa de terceiro contra o México, aí foi um dia também, cara, a gente ganhou de 7-0 do México. Numa disputa de bronze, entendeu? Foi um resultado surpreendente. E acabou que Israel ganhou dos Estados Unidos na final também, que foi um resultado surpreendente. E aí foi bem legal. E aí eu tive já a oportunidade de ir 2 vezes a Israel, cara. E aí, assim, Israel é algo que é surreal, que eu acho que todo mundo tem que conhecer, né? Eu fui lá em Jerusalém, a cidade é dividida em 4, tem o lado muçulmano, o lado judeu, o lado ortodoxo e o lado cristão. E assim, né, eu não sou judeu, né, eu sou contratado para treinar a seleção, eu tive uma educação católica, apostólica, romana, sou cristão, mas não sou praticante. E aí eu conheci os 4, eu fui no lado muçulmano, fui no muro, fui no lado ortodoxo e fui no Santo Sepulcro, que é onde o corpo de Jesus ficou velado, deitado antes de ir para a crucificação, né? Então, assim, foi bem legal, cara, e foi uma experiência, assim, é aquilo que eu falo, eu acho que eu como técnico hoje, eu sempre falo que eu sou o cara de pegar os desafios e tentar deixar um legado. Hoje, na comunidade judaica, o futebol feminino já tem uma tradição, entendeu? E hoje a minha tradição, o que eu falo do Flamengo, para eu também encerrar, é o seguinte, né? Eu implantei o futebol de base no Flamengo. Hoje ele já está implementado. Então hoje eu posso ir para minha casa com a consciência tranquila, que agora é só você continuar semeando, regando esse trabalho que foi feito, que com certeza vai frutificar. Eu também digo que eu lá na seleção brasileira eu consegui ser campeão sul-americano e ser vice-campeão sul-americano. Para mim é importante pra caramba, eu dou valor a cada conquista que eu tenho. Mas assim, o mais importante é eu ter hoje algumas jogadoras na seleção principal. Acho que isso, para mim, tem um peso maior do que uma conquista de um título, entendeu? Porque como eu trabalho na formação,
E aí eu digo, o ideal é que a gente forme atletas ganhadoras, né? E aí, cara, se eu conseguir, né, deixar o Flamengo, porque com certeza um dia eu vou sair, com essa questão de ter formado jogadoras e com alguma competição, né, um brasileiro, um carioca, um título, eu acho que aí eu já posso realmente pensar em ficar na beirada da praia, ir para os Estados Unidos visitar meu filho, entendeu? Porque assim, é uma vida muito desgastante a vida do técnico, assim como a do jogador. A gente abre mão de fim de semana, eu já passei Réveillon concentrado, eu já passei Carnaval concentrado, a gente passou esse período de Natal, o Flamengo foi a única equipe que treinou entre o Natal e o Ano Novo, a gente treinou. Entendeu? Porque eu acredito em treinamento, eu acredito em trabalho, senão eu tenho que rasgar os meus diplomas. Certíssimo. Certeza. A gente agradece aí pela tua presença aí, Marco. Muito obrigado. A gente vai encerrando mais um episódio aqui, né, João? Isso aí, pô, papo da hora aqui, um conhecimento que, pô, a gente não tinha. E não teve nenhum convidado que veio conversar sobre isso e, pô, show de bola, cara. E quando você se aposentar, você volta aqui. De novo. Essa é uma decisão sempre difícil pro treinador, mas eu venho amadurecendo, entendeu? Eu acho que hoje eu tô mais perto de me aposentar do que ontem, entendeu? Eu acho que essa transição a gente tem que passar, até porque tem uma garotada nova chegando aí também com muito conhecimento. Eu acho que hoje, apesar de eu ter esse vínculo acadêmico, assim, eu ainda acho que tem gente que estuda mais futebol do que eu, essa garotada aí. E aí, assim, eu tive... Aí eu vou falar mesmo e vou acabar. Eu tive 2 irmãos que trabalharam comigo na seleção. Um foi meu preparador físico, outro foi meu auxiliar. Hoje um é o técnico do Sub-20 do Fluminense, que vem conquistando. E o outro é o técnico do Sub-17, que foi campeão brasileiro agora, tá na semifinal da Copa do Brasil. Ganhou ontem do Galo de 4-1. Um é o Guilherme Torres, que é o do Sub-17, o outro é o Eduardo Oliveira. Então é o que eu tô te falando, né? São 2 garotos que eu tive o prazer de contribuir na formação e que hoje, cara, eles estudam pra caramba futebol e a gente tá vendo o resultado do Fluminense. Xerém sempre foi uma fábrica, assim como o Flamengo. O Vasco deu uma resgatada agora. Quem ficou um pouco pra trás é o Botafogo. O Botafogo também já teve. O próprio Barroca foi campeão brasileiro em 2015 ou 2016. Foi 16. Com o Botafogo. Então, quer dizer, o Botafogo, o caminho dos clubes de uma ressurreição, eu acho que o Botafogo e o próprio Vasco agora foi campeão da Copa do Brasil. Cara, ele tá usando pouco essa garotada. Então eu acho que tem uma galera aí que estuda pra caramba futebol, que a gente tem que dar o espaço pra esse pessoal que tá chegando aí. Obrigado. E é sempre um prazer pra mim falar de futebol. E aí eu vou acabar do futebol feminino, pra mim virou uma paixão. Hoje eu só me vejo treinando menina. Valeu, muito obrigado aí, Marcos. A gente vai encerrar aqui o nosso episódio 8, né? Já até perdi as contas, cara. Eu tô perdendo as contas já, né? A rapaziada tricolor já pode ficar ligada aí nos próximos episódios, que vem coisa boa aí também. Isso aí. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né, João? É isso aí. No YouTube, né? A gente tem 2 canais no YouTube, então, Desembola e o Desembola Corte, né? A gente tem 2 canais, então, no YouTube. No nosso Instagram, então, é só pesquisar lá Desembola Podcast, que vocês vão achar rapidinho, isso aí, tudo junto, só pesquisar e achar que vocês vão achar numa boa. E no Twitter também com Desembola PDC. Então, pesquisa lá no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer, que a gente tá em todo lugar. Exatamente. Deixa eu só falar uma última que eu lembrei agora. E hoje, né, eu voltei pro futebol, porque depois que eu saí da seleção, a gente acha que a gente chegou no máximo, né? E aí, como meu filho era muito pequenininho, e agora ele já tá um rapaz, tá fazendo faculdade, ele me pediu, pô, pai, volta pro futebol, eu quero te ver treinando, porque, cara, eu era muito pequenininho e não tinha essa recordação. E hoje o meu maior estímulo, a pessoa que mais me dá força é meu filho. Igor Gaspar, um abraço. Esse nome também, logo vai estar aí com um Desembola dele, ele tá querendo montar um podcast também ele mais na área do futebol americano e do basquete lá nos Estados Unidos. Pô, irado. Manda ele entrar em contato com a gente, porque, porra, falta assunto pra gente trocar, principalmente futebol americano aí. Isso aí, com certeza. Não, a gente chama ele aí também, vem todo mundo. Com certeza, aproveitar essa visita dele no Brasil. Um esquema. É isso aí, rapaziada. A gente agradece pela sua visualização. É isso aí. Ou pelo seu play no Spotify, no Apple Podcast, Amazon Music, tudo Deezer. que é lugar.
eu vou ficar aqui o dia inteiro falando sobre as plataformas que a gente tá. Muito obrigado e até a semana que vem.